do encontro Quintas de Soluções Tecnológicas, uma oportunidade única para conhecer as inovações mais recentes do setor, com as melhores soluções tecnológicas e os equipamentos mais avançados para a indústria de alimentos. Gostaria de agradecer a todas as empresas participantes dessa edição, a IBBT e J. Macedo, com representantes atuando como moderadores das palestras, IBECOF, Lessafre, Corbion, Biller, Global Food, com a apresentação das novidades. Peço aos ouvintes que desejarem fazer perguntas, que as façam através do chat, e ao final de todas as apresentações, realizaremos um debate abordando todas as dúvidas e colocações dos conteúdos. Para dar início ao nosso painel, receberemos como moderador o Rafael Johannes Girechak, que é diretor Bakery Confectionery Solutions da IBBT. Passo a palavra para ele. Bom dia, Rafael. Bem-vindo. Bom dia. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Sônia e time, pela organização desse evento. É um prazer estar com os nossos amigos associados da ABMAP, moderando um evento que traz uma ação tão importante, que é o encontro entre indústria e os fornecedores. Isso é importante para contribuir com o melhor desempenho do nosso setor. Então, estou bem animado de poder estar hoje moderando esse evento. Dando início à programação, receberemos a empresa Beckhoff, com a palestra As inovações da automação para aumento da produtividade e eficiência na indústria de alimentos e bebidas, ministrada por Marcos Giorgiani, diretor-geral da Beckhoff Automation. Muito bom dia, Marcos. Bom dia, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite e pela oportunidade de apresentar as nossas novidades. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Só um momentinho. Não sei se vocês já estão vendo a minha tela aí. Sim, Marcos. Beleza, muito bem. Então, hoje a gente vai falar da Beckhoff focado um pouco mais no aspecto da sustentabilidade, como a tecnologia de automação é o diferencial para sustentabilidade, eficiência energética, economia de energia e tudo mais, né? Deixa eu fechar aqui, muito bem. Então, vamos lá, né? Então, a empresa que atende às demandas globais. Se a gente olhar para o mundo hoje, nós temos uma população aí com mais de 8 bilhões de pessoas. E a tendência é que isso aumente nos próximos anos, né? Aumentando a população no mundo, aumentam também a renda, bem-estar, e isso significa que demandam muito mais bens de consumo, muito mais consumo de energia e recursos, e também demandam muito mais infraestrutura. A questão de tudo isso é como atender essas demandas crescentes sem exaurir ou destruir o planeta. E a resposta para tudo isso vem da tecnologia de automação. A tecnologia de automação, o estado da arte que nós chegamos hoje, ela pode ser a solução para a otimização dos recursos energéticos e de matéria-prima também, o que nos levaria a um uso sustentável e eficiente desses recursos, né? Então, quem somos, né? Quem é a Beckhoff? A Beckhoff é uma empresa alemã fundada em 1980 com a ideia de trazer sistemas revolucionários de automação. Hoje, a Beckhoff é um grupo familiar formado por 3 empresas, a Beckhoff Automation, essa aqui temos uma filial no Brasil, a Electro Beckhoff, que é uma empresa de instalação elétrica e automação predial e residencial, e a Beckhoff Technik und Design, que é uma empresa de design industrial e uma rede de lojas. Esses são os números referentes aí à Beckhoff Automation. Nossa sede fica na Alemanha, hoje somos 5.300 colaboradores, 2.000 desses são engenheiros, e atingimos um nível de venda de 1 bilhão 170 milhões de euros no ano passado, o que representou uma queda em relação a 2023 devido à crise e à saída, mais ou menos, da questão da pandemia ainda, né? Ao redor do mundo somos 41 filiais, o Brasil é uma delas, e 75 países com representantes ao redor do mundo, né? Essa é uma imagem da distribuição da Beckhoff ao redor do mundo. Esse é o nosso escritório em Santo André. A matriz no Brasil fica em Santo André, e lá nós temos estoque, treinamento, showroom, suporte técnico, e com escritórios de vendas aí em Joinville, Novo Hamburgo, no interior de São Paulo, sul de Minas e Vale do Paraíba. Muito bem. Então,
qual é o diferencial da Beckhoff? Por que a nossa tecnologia pode fazer tanta diferença em máquinas e processos? Primeiro, por sermos a pioneira no uso do PC. Hoje, o PC é o hardware com maior capacidade computacional. Então, a gente consegue ter sistemas de controle extremamente eficientes. A Beckhoff é uma empresa que se caracteriza por essa cultura de inovação. Então, ela sempre vem criando produtos que se tornam revolucionários e viram conceitos na indústria de automação. O sistema de I/O modular é um deles, o sistema de transporte, como nós vamos ver daqui a pouquinho, e agora, recentemente, o sistema MX, que vai transformar totalmente o painel elétrico de uma máquina, tornando ele extremamente compacto. Isso tudo vem do investimento em P&D. São mais de 400 pessoas responsáveis pelo constante desenvolvimento de produtos. E o que nós fazemos é isso, controle no PC. E por que o PC é a melhor opção? Por que usar um hardware como o PC em controle? O primeiro fato é que a importância do software em sistemas de produção vem se tornando cada vez maior, em comparação com os sistemas mecânicos e elétricos de uma máquina, por exemplo. O diferencial de eficiência, o diferencial de desempenho hoje de uma máquina, de um processo, ele está muito mais baseado no software do que na elétrica ou na mecânica. O que significa que você tem que ter um hardware que seja capaz de executar esse software com o maior desempenho possível. O segundo fato que leva ao PC como o melhor hardware para controle é a evolução tecnológica ocorrida nos últimos anos, né, ao longo do tempo. Então, lá na década de 70, o PLC, que é o sistema de controle tradicional, na verdade, que existe até hoje, fornecido pelos fabricantes tradicionais de automação, ele foi uma solução interessante, mas para uma baixa complexidade de aplicação. E em 1980 surgiu o PC como a gente conhece hoje. Esse hardware ele foi desenvolvido para um outro mercado, para um mercado onde a exigência de desempenho era muito maior. E o que a Beckhoff fez foi olhar para esses três hardwares que estão ali à nossa esquerda, o controle de eixos, o PLC e o PC, e perceber que o PC é o que tem a maior capacidade computacional. Então, a Beckhoff desenvolveu um software, hoje esse software se chama TwinCat, e transforma o PC, qualquer PC, no mais poderoso controlador, com uma série de vantagens que a gente vai ver aqui. E o terceiro e o mais importante hoje é justamente a fusão natural do controle no PC com TI. Então, você consegue ter a transferência de informações e o trânsito de informações da sua máquina ou do seu processo direto com MES ou ERPs que existem. Para vocês terem uma ideia de como isso é possível, isso daí que está na tela foi um evento da antiga DataSul em 2004, onde eles lançaram um produto chamado Módulo de Manufatura, ou um MES, e nós integramos a nossa automação com esse MES em 2004. E a ideia desse troféu com 3 bolas aí era produzir um produto personalizado. Então, ele gerava um copinho com uma combinação personalizada de balinhas. Cada esfera dessa tinha uma balinha de um sabor diferente. Então, isso, em 2004, já era o conceito da indústria 4.0. E que realmente a Beckhoff colaborou muito para o desenvolvimento da indústria 4.0, fornecendo bastante base tecnológica para a Catec. Então, a tecnologia do controle no PC facilita justamente a implementação da massificação da personalização ou da integração ou da conectividade ilimitada. Então, esse tripé que a Beckhoff desenvolveu, esse tripé tecnológico, que é uma rede de comunicação extremamente eficiente, que é o EtherCAT, junto com a capacidade computacional do PC e mais um software de controle de tempo real, permite que a gente tenha máquinas com aumento de produtividade, ao mesmo tempo em que eu diminuo o consumo de matéria-prima e consigo um melhor uso da energia e aumento da qualidade dos produtos.
Então, na verdade, a sustentabilidade ela é muito mais fácil de ser obtida com o uso do controle no PC. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, de 70% a 80% da geração eólica é controlada com a nossa tecnologia. E a gente consegue, com os nossos produtos, criar sistemas de monitoração e de controle de demanda extremamente eficientes. Então, hoje também no Brasil, a gente tem vários prédios inteligentes, onde o consumo de energia é monitorado o tempo todo e a gente tem um uso racional, e esses clientes têm um uso racional da energia, né? Desse recurso que é a energia. E esse controle no PC é que permite isso, né? E um exemplo interessante aplicado a máquinas é essa máquina injetora. O caso aqui é da Husky. A Husky hoje é o maior fabricante de injetoras para pré-formas de garrafa PET. Acho que de 5 pré-formas injetadas no mundo, 3 são injetadas numa máquina Husky. Mas o caso aqui, na verdade, não era uma pré-forma de garrafa PET, e sim um potinho de iogurte. O que vocês estão vendo aqui pode ser um pouco técnico, mas é o gráfico de pressão pelo tempo que a injetora tinha que ter para aplicar o plástico no molde para fazer os copinhos. Então, esse gráfico aqui mais clarinho é o set point, é a situação ideal. Então, essa máquina tinha um controle tradicional, com PLC tradicional, e o controlador dava essa resposta, essa curva aqui maior. Essa parte acima da curva clarinha aqui significa que eu estou injetando mais plástico no molde. E isso tinha que ser feito para garantir que o copinho saísse sem furo. Não podia ter furo, porque depois ia encher de iogurte. Muito bem. O que a Husky fez, então, nessa máquina? Ela só trocou o controle. Então, ela colocou o controle baseado em PC, uma rede EtherCAT, que é uma rede de altíssimo desempenho, e o controle passou a ter essa resposta aqui, que a gente vê uma reta bem paralela ao set point, a condição ideal. Muito bem, então nós passamos a ter um sistema antigo com tempo de resposta de 2 milissegundos para um sistema com tempo de resposta de 250 microsegundos. Significa que eu consigo olhar para a variável controlada com muito maior frequência do que o sistema antigo. Então, só foi trocado a automação aqui nesse caso, e o resultado foi esse, né? Com o sistema antigo, eram necessários 22 gramas de plástico para cada copinho. Depois da troca da automação, reduziu em 2 gramas por copinho, porém ele fazia quase 55 milhões de copinhos por ano, o que representou uma economia de 125 toneladas de matéria-prima e uma economia de quase 200 mil dólares por ano em matéria-prima, só trocando o controle da máquina. Então, um controle extremamente eficiente, com uma rede de controle que eu possa ter o domínio da variável controlada, eu tenho máquinas extremamente eficientes. Tenho máquinas com resultado muito melhor, um produto muito melhor, em função de estar seguindo mais de perto as necessidades do controle da máquina, além de economizar matéria-prima. Ou seja, ele deixou de jogar na natureza 125 toneladas de plástico por ano e representou uma economia aí de 200 mil dólares por ano. Então, essa tecnologia, ela leva a esse resultado. Então, a sustentabilidade, ela está muito ligada com o avanço da tecnologia. Hoje, essas empresas no Brasil já são usuárias dessa tecnologia, e eu vou mostrar um vídeo onde a gente pode ver a flexibilidade e a capacidade da tecnologia no PC. Tá sem som o vídeo. Tá sem som.
Eu acho que eu devia configurar alguma coisa no Teams, né? Não, vamos deixar ele passar, eu vou... Peraí que eu vou mandar para vocês. Tá, então, pessoal, bom, eu vou resumir que eu também não devo estar com muito mais tempo também, né? Mas o vídeo ele mostra o seguinte: essa mesa que está passando aqui no vídeo, ela tem vários controles. Então, ela tem um robô Delta 3D, esse sistema de transporte que é o XTS, e foi acrescido um sistema de visão. O que a gente quis mostrar aqui é que um único PC ele era capaz de controlar esse sistema de transporte, que seria similar a um CNC de 10 eixos, mais um robô Delta 3D, e aí o mesmo PC foi capaz de receber um sistema de visão que identifica as peças e faz o selecionamento das peças da maneira que for necessário. Então, esse daqui é o PC. Esse único PC que já existia fazendo o controle do XTS e do robô Delta não precisou ser trocado, ou seja, é uma economia, uma proteção do investimento do fabricante de máquina, onde ele pode agregar funcionalidade sem ter que trocar o hardware, ou seja, o investimento inicial é protegido e ele consegue agregar funcionalidades mais complexas e aumentando a produtividade da máquina. Então, basicamente, é isso que o vídeo fala, né? A gente seguir em frente. E esse é um dos produtos que aquele tripé tecnológico foi capaz de produzir. O XTS é um sistema de transporte linear, composto aí de uma pista, que pode ter qualquer comprimento, e carrinhos que se deslocam nessa pista de forma independente. O mais interessante é que esse sistema é extremamente compacto, leve, e ele, para controle, precisa só de 2 cabos, um cabo de comunicação, um cabo de alimentação. Esse sistema está sendo aplicado no Brasil em várias empresas de alimentação, no final de linha, dando uma flexibilidade, um aumento de produtividade e uma redução significativa de perda de produto no final de linha, onde a perda é extremamente mais cara. Esse é um outro sistema de transporte, é o Explanar, é um sistema de transporte de levitação com 6 eixos de movimento, né? Também com princípio magnético. E agora, recentemente, a mais nova inovação, a mais recente inovação é o MX. A proposta do MX é substituir um painel de controle convencional. Então, aqueles painéis enormes com canaletas e fiação, com toda a dificuldade de instalação, e você tem que checar a fiação, fazer montagens complexas, é simplificado com esse sistema, que é montado através de peças que se encaixam num barramento e são fixadas através de um parafuso, e a montagem é extremamente rápida e compacta. Bom, e essas são as vantagens do controle no PC. Então, nós temos um controle com mais alto desempenho, o mais alto grau de funcionalidade integrada, e o 10º é o mais importante, né? A garantia do aumento da produtividade com redução de custos. Então, o sistema de controle hoje faz diferença do ponto de vista de sustentabilidade. Com o sistema de controle, com o estado da arte e da tecnologia, é possível que você tenha máquinas mais rápidas, com maior produtividade. No Brasil, nós temos vários casos onde a redução de perda de produtos no final de linha, ela foi zerou mesmo. Então, isso representa uma economia em termos de desperdício de matéria-prima. A conectividade e o caminho mais curto para a indústria 4.0, sem dúvida, acontece na tecnologia de controle no PC. Muito bem, então, esse QR Code, por favor, fiquem à vontade para registrar esse QR Code para vocês receberem uma cópia dessa apresentação. Agradeço mais uma vez aí todos vocês pela oportunidade
e vamos continuar juntos por aqui. Muito obrigado. Deixa eu descompartilhar a minha tela. Muito obrigada, Marcos. Nos vemos daqui a pouquinho com o debate, tá? Sobre as perguntas feitas. Perfeito. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigadão. Imagina, Marcos. Agora, vou chamar o nosso segundo moderador, Tiago de Araújo Mata, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento na J. Macedo. Por favor, Tiago. Oi, Sônia, bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Para a próxima palestra, a gente vai chamar a empresa Lessafre, com a palestra Excelência e Padronização em sua linha industrial com a Baker's Bonus, né? Melhor sensibilidade da massa e facilidade para laminação. Apresentado por Wellington Petrovski, especialista em aplicação da área de panificação. Bom dia, Wellington. Bom dia, Thiago, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade aí, a gente está apresentando as soluções hoje que a Lessafre tem a oferecer. Vou compartilhar aqui o documento. Estão vendo? Estamos vendo, sim. Bom dia a todos. Primeiramente, vou apresentar umas soluções, né, hoje da Lessafre, né, explicar um pouquinho sobre a empresa, né, e as soluções hoje de ingredientes que a empresa tem a oferecer hoje no mercado de panificação. A Lessafre é um grupo, né, francês, né, familiar, com mais de 70 anos de história, com mais de 80 plantas de fermento em mais de 50 países e com 51 unidades aí de global, né, de rede de bake center. O que seria? São centros de panificações em vários países do mundo aí para oferecer serviços de panificações, testes, enfim, para os seus clientes. No Brasil, está presente há mais de 30 anos, né? Tem uma planta de fermento aí, está em construção, saindo do forno aí em Narandiba, uma previsão, inauguração aí em torno em junho, julho, e possui, né, o escritório comercial que está localizado em Campinas, e a sua unidade também, né, para estar oferecendo todo esse serviço de atendimento aos clientes, né, está em Campinas, né, então tem um centro de panificação em Campinas. Existe também, né, como é pioneira hoje no mercado, na produção de massa madre viva e inativa, né, aqui na região de São Paulo, em Valinhos, para atendimento industrial e panificação artesanal. E o produto, né, a solução, né, além do fermento, né, que a Lessafre hoje tem a oferecer, hoje ela soluções, né, tem o Baker's Bonus, né, o que seria? Seria uma solução, né, uma solução clean label, que ele vai ajudar na extensibilidade e maquinabilidade da massa, né? O que seria o Baker's Bonus, né? Então, é praticamente uma levedura inativa, né, que ela tem alto poder redutor, ela vai diminuir tempo de batimento, melhora a extensibilidade da massa, ela torna a laminação mais fácil dessa massa, além de reduzir, né, mais para frente eu vou estar mostrando em todas as aplicações que esse produto pode estar oferecendo, ela pode diminuir risco de deformação, retração, até enquanto assa os pães, né, tanto aplicações como pão embalado, pizza, pão sírio, pão francês, panetone, biscoito, né, e hoje é um mercado que está crescendo, né, uma procura grande em questão no produto crackers, né, moldados, e massa folhada também. Então, é um produto de variedade de aplicações, né, e ele tem um poder de redução muito eficaz, né, e é um produto clean label, então não há necessidade de você estar alterando a embalagem do seu produto quando utilizar essa solução, né. Então,
O prazo de validade é 24 meses, né? E a dosagem é muito baixa em relação à quantidade de base farinha, de 0,1 a 0,3%. E quais os benefícios hoje desse produto, né? Então, hoje tem a questão o excesso, né, do força, né, está relacionado à farinha. Então, ele vai ajudar a tirar esse excesso de elasticidade da massa. Com isso, ele vai controlar essa situação, aumentando a extensibilidade da massa. Então, quais os benefícios? Então, ele ajuda na maior absorção de água, a massa se torna mais lisa, aveludada, maior maquiabilidade na eliminação, maior acessibilidade e consistência da massa. Então, resumindo, tudo isso você vai ter uma padronização do seu produto final. Você não vai ter uma oscilação de tamanho ou uma massa muito em várias aplicações, pão de forma, hot dog, pão de hambúrguer. Então, o que ele vai trazer de benefícios, né? Então, assim, é um produto com uma baixa dosagem e com vários benefícios, como principal no seu tempo de processo, né, o tempo de mistura, vai evitar o encolhimento, né, que pois o produto após assado ele tem um encolhimento, né, então ele vai manter essa padronização, esse tamanho e ajuda na otimização, né, como a levedura inativa ela vai dar uma relaxada, ela vai dar uma extensibilidade nessa massa, então o seu volume vai continuar. Então, algumas ações, né? Assim, aqui tem uma demonstração, né, de uma massa padrão e uma massa com Baker's Bonus. Então, a gente pode observar, né, que está uma massa mais lisa, mais uniforme, diferente do padrão, né, que está mais rígida, mais forte, né? Então, a massa com Baker's Bonus, o que que é? Ela deixa a massa mais aveludada, como eu falei, um tempo menor de batimento. E consequência, né? Não vai esquentar muito a sua massa. Com isso, pode prejudicar no tempo de fermentação, lá na frente. E com isso, por alguns processos que você utiliza para pão congelado, algum outro produto, você diminui a utilização de gelo. E tem uma maior absorção de água. Então, assim, além de todos os benefícios, de tempo de batimento e sensibilidade, ele tem absorção de água maior na sua massa. Então, ele pode ser aplicado em diversos produtos, como pão embalado, pão laminado, bisnaguinha, pão sírio, pão de hambúrguer, pão de hot dog. Esse produto já foi testado em todos esses produtos, né? E todos tiveram um bom aceite, né? Todos os clientes onde foram aplicado foi muito bem aceito. E aqui na fase da modelagem da massa, então, para vocês terem uma ideia, né? O que hoje, o padrão hoje, o que seria uma massa hoje com uma farinha, a força da farinha, ela está muito extensível, né? Então, desculpa, né? A força da massa, né? O Baker's Bonus ele vai dar aquela abertura mais fácil, homogênea, então ela vai permitir uma regularização, uma padronização dos produtos mais homogêneo. Então, um exemplo, um processo industrial, hoje você não tem um tempo de fermentação, um descanso de mesa, como você tem um produto num processo artesanal. Então, nesse caso, ele já vai ajudar, ele vai ter um benefício muito grande. Então, ele vai já ir trabalhando no processo, ele já trabalha no início no batimento, depois ele vai no processo de modelagem, até no processo de fermentação. Mais para frente eu vou mostrar para vocês o efeito, né, da levedura inativada. Então, aqui praticamente vai dar maior insensibilidade e menor elasticidade. Aqui um exemplo na ação da massa de pizza, né? Hoje é um usual, né? Bastante, talvez um pizzaiolo, mas minha massa às vezes dá uma encolhida após o forno, coloco ele, o disco, o Baker's Bonus pode ajudar muito, muito fácil. Vai a abertura do disco, né? Vai diminuir aquela retração, e a massa vai ficar muito mais uniforme. Então, pode ver um produto sem o Baker's Bonus, um produto com o Baker's Bonus. Aqui, só para exemplificar, né? Então, o que na massa de pizza, né? Especificamente, né? Então, ela vai ajudar na extensibilidade, facilita a abertura do disco, né? Ela reduz essa elasticidade, retração, encolhimento da massa, né? E melhora a simetria, né? Como vocês podem ver nos testes, né? Com o Baker's Bonus, a massa ela fica mais oval
e com o Baker's Bond ela fica mais simétrica, né? Então, tem até a parte de fazer aquela borda mais arredondada, mais simétrica. Então, assim, o Baker's Bônus tem muita finalidade, é muito fácil de estar utilizando, né? Qual que é a aplicação? É na macieira, no início do seu processo, e ele vai agir até o final do assamento. O nível de dosagem, o uso é de 0,1 a 0,2%, então é baixíssimo o seu aplicação no produto. E na parte da fermentação, né, forneamento, então, o que ele vai ajudar, né? Então, todos os benefícios, como eu falei no início, a maior sensibilidade da massa, então reduz a retenção ao gás, ela tem um melhor desenvolvimento durante a fermentação, com isso, então, vai dar um maior volume. Então, se a massa está lá muito forte, muito resistente, você vai ter que, é necessário, né, colocar algum melhorador de sensibilidade, algum melhorador para estar ajudando a criar esse volume. Com o Baker's Bônus, não, você vai ter uma massa mais extensível. Com a massa mais extensível, ela fica mais relaxada. Com isso, os gases que estão lá dentro, eles vão estar ajudando nesse crescimento do maior volume. Na parte também reduz a resistência, como eu falei, então melhora o assamento e melhor no forno, né? Então tem um melhor desenvolvimento, reduz os problemas de crostas, né? Pão rasgando, né? Hoje praticamente os pães de forma aí que tem no mercado, todos os pães lá laterais, a maioria, não sei se já podem perceber, né? Tem aquele rasgo lateral. Então o que que é? Isso é a força da farinha. Então às vezes o cliente está utilizando uma quantidade excessiva de melhoradores e não sabe o que fazer, ou a farinha está muito forte. Então, o Baker's Bônus pode vir atuar de uma forma muito certa e com resultado muito esperado, com certeza. Uma melhor uniformidade e uma crosta, né? Vai dar uma crosta mais dourada no seu produto. Então, a aplicação, como eu falei, né, pode aplicar em diversos produtos panificados, como pizza, pão embalado, pão de forma, brioche, panetone, pães laminados, bisnaguinha, pão de hot dog, massa folhada. Massa folhada hoje, sim, a necessidade de tal uma sensibilidade maior, então vai ajudar. Tortilhas, né, prensado, pão sírio, né, já foi feito várias aplicações. Biscoito crackers está tendo a maior procura aí, por questão até da retração, né, do seu tamanho, né, pães rústicos também, né, pão francês também está acontecendo uma grande procura, e o glicine, palito, então tem vários, é aplicado em vários produtos. Então, utilizando ele, o que você vai ter, né, vai reduzir, né, uma resolução do seu problema, a falta de envolvimento da massa, um excesso de força da massa, uma falta de fermentação, né? Então, eu vou passar alguns exemplos mais para frente, ao qual produto tem uma falta de fermentação antes de fornear. E aqui tem alguns problemas, algumas resoluções de problemas que eu tive alguns clientes quando eu fui aplicar, né? Então, um cliente reclamou, tinha um excesso de força da massa, estou com um rasgo lateral do meu pão de forma, estou com uma deformação do meu pão de hambúrguer, ele tá crescendo demais, está rasgando, meu cliente está reclamando que o meu pão de hambúrguer não está legal. Então, Baker's Bônus pode ajudar, né? Na bisnaguinha em si, né? A bisnaguinha também é um pão laminado que precisa de maior extensibilidade. A dosagem, como falei, é muito baixa, de 0,1, hoje indicado mais ou menos até 0,2. Aqui um caso de um pão de hambúrguer, né? Como vocês podem ver, o pão padrão de um cliente e com o Baker's Bônus. Então, você tem a perfeição, você tem a padronização do cliente, você tem esse raio, a simetria, né? É muito bonito de ver, né? Quem trabalha com panificação, eu acho assim, quando você sai um pão assim perfeito, né? Fala assim, nossa, que um produto faz, né? E é algo assim, é um produto clean label, é um produto, não é um aditivo químico, então, igual eu falei, não precisa não tá alterando a sua rotulagem de embalagem, então é algo muito eficaz, né? Já no pão sírio também, né? Então, como no pão com tampa, né? Um pão com miga, ele tem com essa relaxamento da massa, ele dá essa uniformidade. Então, você deixa aquele pão praticamente retinho, né? Um pão sírio aí, bem, num tempo bem
o seu produto, né, bem uniforme. Também tem as dosagens, então a dosagem mais baixa. Então, para cada produto existe uma dosagem. Isso vai adequar muito ao seu processo, vai adequar muito aos seus equipamentos. Até nos pães rústicos, né? A baguete, então, assim, um exemplo, a baguete, a cada dosagem, utilizando cada dosagem do Baker's Bonus, você tem um efeito, você tem um resultado. Então, vai depender muito do seu processo, como você quer seu produto. Então, sempre colocar, avaliar o processo e o equipamento. E esse é um caso do panetone, né? Assim, um cliente que estava com problema de fermentação, antes de fornear, a massa saía da sua da sua maceira, da divisória, entrava na fermentação e saía do mesmo tamanho. O que o Baker's Bonus fez? Ele ajudou, ele deu essa falta de fermentação. Vai falar assim, pô, então o Baker's Bonus ajuda na fermentação? Ajuda, ele vai dar aquele relaxamento, porque, como eu falei, se num processo panetone é totalmente diferente no processo do pão embalado, um pão de forma, você não tem um fermento natural adequado, um processo adequado, assim, praticamente tudo adequado, você não tem uma fermentação correta. E nesse caso, o Baker's Bonus ajudou na parte da fermentação. Com isso, teve um ganho de redução de batimento e com isso uma massa mais relaxada. Então, a dosagem desse produto foi de 0,2 a 0,25%. Então, já é uma quantidade maior que foi utilizada para a bisnaguinha ou pão de hambúrguer. Ah, no caso do pão de forma, tem uma outra dosagem. Tudo sempre avaliar o seu processo e equipamento. No caso da tortilha, né? Da torta, massa de torta também assim, teve clientes que já não no Brasil, na tortilha foi no México, né? É muito já usado esse produto, tem um resultado muito bacana. Então, vocês podem ver a simetria, né? Do produto. Então, a dosagem já é diferente, né? Um produto sem Baker's Bonus, com Baker's Bonus, então assim, é um produto muito eficaz e dá um resultado bom. E aqui uma recomendações, né, do Baker's Bonus. Então, uma dosagem indicada, o indicado desse produto 0,1 a 0,3%, são para a quantidade total de farinha. Então, pão francês, então pode até trabalhar para reduzir a parte do cilindro, né? E hoje você tem hoje boa parte de padaria, empresas de pão congelado, tem a parte do cilindro, né? Que hoje seria uma simplificação. O Baker's Bonus pode tentar ajudar, isso como eu falei, a parte de processo e equipamento, tudo fazendo essa combinação, você pode utilizar no pão francês. No pães rústico, baguete também, mesmo exemplo. Ou embalado panetone, então tem uma dosagem. Biscoito cracker, ele vai ajudar em questão até substituir a L-cisteína, pode substituir a L-cisteína. Ou um produto que é um aditivo químico, o Baker's Bonus é um produto, uma solução clean label, então e tem praticamente o mesmo efeito que a L-cisteína. Na pizza, no pão sírio, então as dosagens indicadas para cada produto seriam essas. Então, vai depender muito, como sempre eu falei desde o início. O processo, né? O ingrediente principal, que é a farinha da receita, e a fermentação da massa. Então, tudo, não é assim, solicitou para a Lessafre o Baker's Bonus, vou colocar 0,3% na massa. Vai ter que avaliar muito, se é uma fermentação longa, uma curta, se qual que é o produto, porque ele pode dar um efeito, ele não dá aquela pegajosidade igual a L-cisteína, dá na massa, dependendo do seu processo. Então, falar assim, pô, o Wellington apresentou um produto, solução que não dá resultados. Dá resultado, só precisa muito de uma parte, né? Acho que é necessário, né? Quando for solicitarem uma amostra do produto, solicitarem também a presença de um técnico, né? Para estar acompanhando, fazer os testes e trabalhar da melhor forma possível e da melhor dosagem possível para o seu processo. Seria isso, essa seria a solução. Qualquer necessidade, solicitação de amostra, pode entrar em contato comigo, com a empresa. Depois eu deixo disponibilizado a apresentação para todos. Obrigado. Muito obrigada, Wellington. Nos vemos daqui a pouquinho no debate, tá?
Tá legal. E agora eu chamo o moderador, Rafael Girachek. Por favor, Rafael. Olá, pessoal. A próxima palestra será da Corbion, com o tema Compromisso com o Amanhã. Soluções naturais e sustentáveis para a indústria de panificação, ministrada por Paola Lopes, Bakery Scientist da Corbion. Bom dia, Paola. Bom dia a todos. Muito obrigada, Rafael, pela apresentação. Deixa eu compartilhar. Por favor, me indiquem se já estão vendo minha tela. Sim, Estamos vendo. Paola. Uhum. Muito obrigada. Bom, para a gente entender, né, esse amanhã, a Corbion ela conta aí com um departamento de Marketing Insights que ele trabalha com as principais plataformas mundiais aí de pesquisa de tendências, tá? Onde essa pesquisa ela pode ser direcionada. A gente trabalha não só para a Corbion, mas também para nossos clientes que queiram entender como é a tendência de consumo de uma determinada região para um lançamento de um produto, ou até mesmo para ajustar alguma coisa em seu produto, e também fazendo pesquisas na população, né, enviando perguntas para entender como que é o comportamento daquela região. Bom, voltando aqui, se a gente olhar um pouco nessas tendências globais, né, na indústria como um todo, a gente vê muito a parte de sustentabilidade, né, que já vem aí um tema que vem sendo dito há muito tempo, a parte da inteligência artificial, o crescimento demográfico, como ele vem assim mudando as taxas de crescimento dependendo da região. Essa volatilidade econômica e política, isso acho que está bem claro para todos, né? A gente vem acompanhando, né, que isso afeta muito os mercados. E o foco em saúde e bem-estar que vem lá desde o Covid, né, que a gente vem aí acompanhando esse crescimento, né, a busca da saúde e bem-estar. Se a gente afunilar um pouco e a gente vir para a nossa área de panificação num todo, a saúde e bem-estar vai lá em primeiro lugar. Então, buscar o que é saudável, como o alimento pode me ajudar, né? Além de eu estar tomando aí um remédio ou alguma vitamina, como o alimento pode trazer essa saúde e bem-estar. A busca do artesanal, do premium também, como uma diferenciação. Produtos convenientes para o consumo, opções rápidas, fáceis, sabores e variedades dessa busca da panificação internacional, um maior prazo de validade para redução do desperdício, o varejo online, e-commerce, além da sustentabilidade, redução e desperdício das embalagens e a customização e personalização. Se nós formos, então, para as tendências na América Latina, tá? Aqui a gente afunilar um pouquinho mais para a nossa região, a gente vê que o foco na saúde continua. Além disso, vem em primeiro lugar aí as receitas do mundo, o artesanal, né? As opções prontas para comer mais rápido, num jantar, num almoço rápido, a embalagem do produto, né? Repensar ela, além dos sabores e texturas únicos. A experiência da Corbion, ela consegue vir de acordo com essas tendências, então a Corbion ela está presente no mundo inteiro, então a gente consegue aí trazer de acordo com a tendência produtos para estar alinhados a isso. Então conseguimos de repente trazer um pão lá da Índia, da Ásia e estar replicando aqui na nossa região, além de trazer um pouco também de produtos clean label saudáveis para estar aplicando para os nossos clientes.
A Corbion também sempre pensa num portfólio focado não só na qualidade, na sustentabilidade, mas também sem sacrificar a eficiência da operação, né? Então, a gente tem que estar aí nessa balança junto com os nossos clientes. Então, a gente sabe que a indústria, ela enfrenta esse equilíbrio, né, entre a expectativa do consumidor e a eficiência operacional. Então, ela fica nisso. Então, o consumidor busca uma lista de ingredientes menor, ela quer reconhecer os ingredientes que estão ali, busca essa saúde e bem-estar, mas, de outro lado, a gente tem que manter, né, a produtividade, a gente tem que manter o rendimento, a absorção, volume, o produto final, a gente tem que superar, muitas vezes, a complexidade, das formulações e proteger a qualidade do produto. E vem a pergunta, né, o que é o tal do Clean Label? Então, quando a gente, o Clean Label, ele tem várias vertentes. Então, quando a gente quer fazer um produto Clean Label, a gente tem que entender o que eu quero estar trabalhando no Clean Label. Eu quero simplificar, né, os ingredientes, então quero trabalhar só com um ingrediente reconhecido no meu rótulo, natural ali, reais, independente do número de ingredientes, ou eu quero ir ali para uma substituição de ingredientes, um rótulo mais limpo, sem artificiais, reduzindo o sódio, né? Ou vou para uma ênfase mais de um fornecimento que vai para uma reivindicação mais específica, é um produto orgânico, é fonte de fibras ou de proteínas. Então, nesse Clean Label, a gente tem que entender como que nós queremos trabalhar, né? O porquê? Porque aí vem o desafio. Porque geralmente na nossa indústria, quando a gente vai para o Clean Label, a gente vai para as enzimas, né? A gente acaba trabalhando aí com elas. E acontece que quando eu trabalho com elas e retiro os químicos, eu vou ter que estar de olho no processo, porque provavelmente eu tenha que fazer algum ajuste, né? Então, eu vou ter que verificar que de repente, eu vou ter que ter um mapeamento do meu processo. O meu forno varia muito, a enzima ela tem uma janela de ação de temperatura, então eu tenho que conhecer eu tenho que ter esse mapeamento desse forno para entender exatamente se eu estou desnaturando ela no final, em que momento ela está tendo a melhor atividade e ação. E, de repente, fazer um mapeamento também de farinhas que são boas para aquele processo, né? Tentar, né, ter um menor desvio de matéria-prima, de repente adicionar um ácido ascórbico, alguma proteínas, para eu conseguir aí estar mantendo rendimento, eficiência operacional do processo. Quando a gente pensa nas soluções para a indústria de panificação, nós gostamos de ter esse tripé dos condicionadores, os prolongadores de maciez e vida útil e os conservantes. E aí nós vamos trabalhando com esses ingredientes de acordo com o processo de cada cliente. Dentro da Corbion, hoje, a Corbion está presente no mundo inteiro, tá? São 14 plantas no mundo, 3 centros bakery aqui na América, então um nos Estados Unidos, um no México e um aqui no Brasil. E a Corbion ela é a maior produtor de ácido lático do mundo, então são 5 plantas aí à base que utiliza aí vegetais para estar produzindo ácido lático e também derivados desse ácido lático. Então, quando a gente pensa na fermentação, né, então a gente tem a fonte ali vegetal do carboidrato, os micro-organismos que são bem específicos, e a gente faz a fermentação. Essa fermentação, ela pode ser intermediária de produtos que a gente conhece, né, que ela é uma fermentação mais simples, mas aí nós temos um processamento adicional, onde a gente consegue purificar e separar, concentrar, de onde tiramos tanto o ácido lático quanto outros derivados, né? Então, que são os nossos conservantes, que são, então, soluções fermentadas.
Dentro dessas soluções fermentadas, a gente tem a linha Verdá. A linha Verdá, ela é um substituto do propionato de cálcio, sorbato de potássio, então ela vai ser um conservante. Ele tem tanto forma líquida quanto em pó. A gente pode estar trabalhando tanto na massa como com aspersão. E junto com o conservante, a gente sempre traz um acidificante. O acidificante, ele pode ser o ácido lático, que também nós temos já em pó ou líquido. O ácido lático, a única coisa que a gente tem que declarar, e existe o acidificante, vamos dizer, natural, que é um fermentado também, que seria o por aqui o fermented. Também a gente tem a linha de antioxidantes naturais, isso quando a gente pensa em produtos que podem sofrer uma rancidez durante o shelf life, né, uma oxidação lipídica, eles são à base vegetal. Então, a gente usa o alecrim, tá, para estar fazendo esse trabalho, né, como um antioxidante natural aí no produto. Também temos a linha Pristine. Aqui no Pristine são mesclas enzimáticas. Quando a gente fala do Pristine, a gente pensa em condicionamento e tolerância. Para a Pristine, nós podemos estar trabalhando tanto na substituição total, então existe a versão 550 VF que traz a acerola como fonte natural do ácido ascórbico, ou eu posso estar adicionando ácido ascórbico e aí tendo toda a substituição, vamos dizer, dos emulsificantes e outros oxidantes que eu tenha, utilizando outros produtos da linha Pristine, e apresentei aqui o 3000. Também temos o Pristine SMSR. Esse é um produto basicamente para substituição parcial ou total de metabisulfito de sódio, né, em biscoitos, aonde a gente alcançou já, esse produto ele já é comercializado no México, a gente já alcançou aí a mesma performance, né, do metabisulfito. A gente sabe que é difícil. É um produto à base de enzimas, tá? E também acredito que proteínas também. Então a gente consegue aí estar alcançando. E foram feitos testes aí, né, onde o retalho a gente sabe que ele tem esse retorno para a massa, e nesse retorno, lógico que como eu falei, quando a gente muda para clean label, a gente acaba que tem que fazer ajustes no processo. Lógico que não vai poder ficar tanto tempo, mas porque a enzima continua ação, mas a gente conseguiu bons resultados na aplicação desse produto. E já na linha Ultra Fresh, a gente já pensa em maciez e frescor ao longo da vida útil. Isso para todos os panificados aí que trabalham com vida, com tempo de prateleira maior. Então, a gente consegue tranquilamente aí chegar a 120 dias, mantendo essa maciez. Claro que tem que ter um controle microbiológico de BPFs e embalagens. E esse que está aparecendo o vídeo é o Ultra Fresh Advantage 600, que está lá em cima. Ele é um produto que foi desenvolvido não só para estar trazendo essa maciez, mas com muito foco na resiliência, né? Então, quando a gente deixa um produto sobre o outro no armazenamento, para que a gente não vá perder aí essa resiliência. Não só ele traz a resiliência, os outros também, mas ele é o último lançamento aí que vem via Estados Unidos para nós. E também apresento para vocês outro fermentado natural, que é o por aqui o Aroma NA4, aqui quando a gente pensa em redução do sódio. Então, não é substituição total do cloreto de sódio, mas é substituição parcial, né? Então, consigo reduzir ele. Então, a gente vai ter um produto ali, uma declaração de um fermentado, ao invés de eu ter ali outro, né, nome ali que possa ser irreconhecível para o cliente, tá? E é isso.
Agradeço. Muito obrigada, Paola. Nos vemos daqui a pouquinho no debate. E agora eu vou chamar o nosso moderador, Tiago Mata. Por favor, Tiago. Oi, pessoal, bom dia. Dando sequência, então, aqui à programação, vamos receber o time da Biller, né, com o tema em destaque será Portfólio Smartline para maior eficiência na produção de biscoitos, apresentado por Murilo Orlandim, gerente regional de vendas da Biller Brasil. Bom dia, Murilo, fica à vontade. Olá, Tiago, obrigado. Olá, bom dia a todos. Eu agradeço em nome da Biller Abimap pela oportunidade de a gente poder apresentar e lançar esse produto aqui. Eu vou compartilhar minha tela. Então, a gente está... Só falta falar... entrar... tá ok. Agora já está em modo de compartilhamento. Sim, está perfeito. Tá joia. Então, o nosso tema é sobre o portfólio Smartline. A gente está aqui nesse momento da Abimap lançando esse nosso produto, tá? Nós, com a nossa unidade de negócios da Biller lá da Dinamarca, que era antigamente, nós desenvolvemos esse portfólio chamado Smartline nos últimos anos e esse ano nós estamos lançando esse produto, tá? É um produto para lançar maior eficiência na produção de biscoitos, para trabalhar com custo-benefício e para trabalhar com produto final adequado. Aqui um pouquinho sobre a agenda, né? Então vou falar um pouquinho do Smartline em si, vou falar um pouquinho sobre a moldadora que nós desenvolvemos, uma moldadora especial chamada RotaMod, e no final vou falar sobre os fornos especificamente dessa linha de portfólio Smartline. Tá? E sobre o lançamento Smartline. O porquê do lançamento, né? Por que a Biller trabalhou nesses anos para lançar esse produto, colocar um produto com diferencial no mercado? A ideia aqui é a gente fazer uma redução de custos, tá? Devido à repetibilidade dos processos, devido ao modelo standard, né, que nós estamos lançando esse produto, então a gente entende que a gente vai ter uma repetibilidade alta, né, e isso vai reduzir bem os custos de fabricação, nossos internos, né, da Biller como grupo em todo. A gente entende também que a gente tem que trabalhar na economia energética e redução de emissão de CO2. Então, acho que, creio que 8, 9 anos a Biller está trabalhando muito forte nessa questão energética e o mundo inteiro, né, está indo por esse caminho. Então, o projeto em si, esse lançamento Smartline foi desenvolvido para atingir KPIs de baixa emissão de CO2 e redução energética. Obviamente, a gente quer trabalhar também no foco na qualidade final do produto. Então, como ele é uma linha de biscoito, né, nosso foco também é na qualidade final do biscoito que está saindo lá no final do forno. Tá? Então, a gente tem esse foco na qualidade também. E, obviamente, né, a gente quer entrar com uma competitividade forte no mercado. Então, com esse sistema standard, né, com essa padronização e repetibilidade dos processos, a gente entende que a gente vai ser muito competitivo no mercado. Tá? Vou falar aqui, então, um pouco desse overview do portfólio nosso, né? Então, a gente desenvolveu a RotaMod, que é uma moldadora especial, e desenvolvemos 2 fornos, né, que é a junção de um forno direto e o forno convectivo, que nós, né, comumente de mercado chamamos eles de forno híbrido, que traz esse modelo chamado Smart Compact. Aí a gente vai trabalhar item a item aqui para mostrar para vocês aí o diferencial, né, o que tem de importante nesses produtos, para vocês entenderem um pouco mais em detalhes. Eu vou falar um pouco da RotaMod, que é a nossa moldadora. Então, ela foi uma moldadora projetada para trabalhar 24/7, 24 horas, muito robusta, muito forte e preparada para heavy duty, que nós chamamos, né, para autodesenvolvimento. Né? A gente desenvolveu o produto para fácil desmontagem dos solos, desmontagem das facas e dos hoppers. Eu tenho um videozinho rápido que mostra como é fácil a desmontagem, a operação e a manutenção das facas, dos solos e dos hoppers,
que é uma reclamação, né, do pessoal de manutenção desse tipo de equipamento, e a gente conseguiu desenvolver um produto muito eficaz para essa aplicação. Então, a escolha das configurações, né, pelo IHM, você tem um IHM que você escolhe a configuração, escolhe a receita, você tem um controle da receita e a fácil manutenção. Tá? A gente tem ajustes mecânicos e eletrônicos, então ela pode ser totalmente mecânica, por manivelas, por parafusos, como também eletrônica, né? Totalmente automatizada pelo IHM, os ajustes todos setados pelo IHM. Né? E o ponto principal aqui, que a gente entende ser o fator chave, né, desse equipamento, a gente tem um valor de acurácia, né, que a gente chama o CV de acurácia, de menor de 1%. Então, você tem uma acurácia muito boa aqui do seu produto final. Então, como é que a gente mede essa acurácia? Né? A acurácia é o dimensional do produto final, né, tanto na longitudinal como na horizontal, né, no sentido horizontal, que a gente tem uma acurácia de 1% desse produto. Então, ela é muito eficiente. Tá? Um pouquinho mais sobre essa moldadora, né? O controle dela é Siemens, né? Ela é regulada pela CE. A entrega a gente tem 5 meses, FOB fábrica China. E aí a gente tem duas medidas de largura de esteira, 1.2 e 1.5. Indo muito pelo esse caminho nossa de repetibilidade dos processos, a gente vai trabalhar só com 1.2 e 1.5. Tá? Um pouco na questão da motorização, Nord, pneumático é Festo, as esteiras são Ameral System Belt, e os dados elétricos aqui para trabalhar com o Brasil e América do Sul. Tá? Então, na parte da manutenção e limpeza, você tem o hopper e o sealing facilmente removíveis. Então, você saca ele com 2 parafusos, você tira ele fácil, limpa e acessa de uma forma muito acessível, muito fácil para trabalhar. Essa construção está preparada para esse tipo de aplicação. Tá? Um pouco de performance, né, e aplicação, ela é feita para velocidades de até 30 metros por minuto e ela roda biscoitos amanteigados e biscoitos de baixa gordura. Então, você tem um range muito grande de produtos que você pode rodar nesse equipamento. Tá? Os motores são independentes e todos controlados por um inversor de frequência. Tá? Mesmo ela sendo equipamento standard, né, que a gente chama, mas a gente pode ter os adicionais, né, que você pode montar o seu equipamento. Por exemplo, se quiser colocar um aplicador de granulados para fazer produtos especiais, né, aqui a gente tem alguns produtos que mostram o egg wash, por exemplo, né, que o mercado conhece bem aqui, que a gente utiliza aplicador de caldas. Então, assim, a gente tem esse equipamento standard, mas a gente pode adicionar as opções para deixar ele adequado para a sua linha de produção. Aqui eu vou passar um vídeo bem rápido que mostra a desmontagem, né, do hopper para a troca do rolo moldador. Então, ficou muito simples esse nosso conceito, né? Você vê aí o nosso montador, ele tira o sensor, né? Rola, né? Ele consegue deslocar o hopper e em menos de 1 minuto ele consegue fazer essa troca e ter o acesso. Então ficou muito prático, o acesso ficou muito fácil, aumentou essas velocidades aí de manutenção e facilidade dos processos. Aí a gente vê que em menos de 1 minuto a gente consegue fazer essa troca. Montou de novo o hopper, colocou o sensor novamente, o equipamento está pronto para rodar novamente. Tá? Esse foi da parte de moldadora. Agora eu vou entrar um pouquinho dentro do nosso portfólio Smart Line na parte dos fornos, né? Então a gente desenvolveu o forno direto, né, que é chamado Direct Bake Smart, e o forno convectivo, que é o Turbo Compact. Então, com a combinação desses dois fornos, né, esse desenvolvimento desses dois fornos, nós entramos com o forno híbrido, né, que é esse modelo Smart Compact. Então, a gente tem uns pontos aí que são desenvolvimentos novos aí para essa aplicação.
Tá? Então, aqui é um overview só dessa aplicação híbrida, né? Então, a gente tem o forno desse lado, a gente tem o forno direto, e do lado de cá o forno convectivo, né? Então, a gente tem o ventilador de aquecimento nas partes superiores, os controladores de chama. Os controladores de chama são individuais para cada queimador. Os queimadores ficam na parte inferior. A gente tem a chaminé por cima, as rampas de gás atrás, estação de alinhamento, pré-aquecimento. E do lado do turbo convectivo, né, a gente tem um módulo de aquecimento, que é o módulo de aquecimento da Weishaupt. Temos o sistema de exaustão com coifas, exaustores, sistema de descarte e estação de acionamento. Tá? A gente tem bastante questões com relação à interface entre o forno convectivo e o forno direto, né? Aqui só uma foto mostrando para vocês como a gente faz o módulo direto e o módulo compacto, convectivo, né? Então a interface dele é bem simples, uma interface parafusada. Aí a gente tem acesso com as portas com exatamente o mesmo tamanho. Então a gente tem a questão dessa área do fluxo de ar, nessa área também, o fluxo de ar roda bem eficaz, bem efetivo nessa área. Tá? Então, para o forno direto, propriamente dito, né, também o controle é Siemens, né, e ele é regulado pela CE, tem obviamente, fornos com altas temperaturas, o sistema todo é festo, e a gente entra nessa questão da largura útil de 1.2 e 1.5. Então, para essa aplicação, a gente também tem tamanhos de fornos standards, que vai para o nosso conceito de redução de custo e de balanceamento de linhas. A altura do forno, né, de 1.1, mas essa altura também pode ser adequada aí para a sua altura, se você tiver uma altura existente também, essa altura pode ser adequada. E os dados elétricos também, claro, para aqui para o Brasil. Tá? E a esteira a gente usa como padrão Steinhaus, Z47 e o Z47R. Esse é o fornecedor de esteiras que nós escolhemos para continuar com eles. Tá? Um pouco do que foi desenvolvido de uma forma disruptiva foi as trocas do sistema de queima. Né? Então, a gente tem os queimadores dessa marca ESA, que é uma marca italiana, que atende a CE, né? E cada queimador é equipado com uma válvula proporcional de gás e ar para ajuste da chama. Então, a gente tem uma válvula individual para você ter o ajuste bem eficaz da chama, que garante uma combustão estequiométrica, né, bem otimizada. E a gente tem um gerenciamento de chama, né, que para cada queimador você tem um gerenciador de chama, um gerenciamento de chama individual, que ele garante o controle efetivo dos queimadores, né, dessa queima estequiométrica. Aqui está a carinha desse gerenciador de chama. Tá? Então, né, saímos um pouco do forno direto, entramos um pouco no forno convectivo, né? Então, esse é o forno convectivo, com a unidade de queima da Weishaupt aqui em cima. Então, a gente entende, né, que você tem uma maior eficiência no controle de umidade do biscoito. Como você tem esse forno na mão, você tem todos os controles bem acessíveis, você consegue controlar a umidade do biscoito de uma forma bem eficiente, né, para esse tipo de forno. Você tem uma rápida resposta e baixo tempo de reação do forno. Né? A gente entende que, por vários cálculos que nós fizemos, por vários TCOs que nós fizemos, a gente entende que o consumo desse forno é bem baixo, de 25% a 30% mais econômico se a gente comparar o forno convectivo com o forno ciclotérmico. Tá? Então, ele realmente tem um consumo bem menor. Esse forno promove no biscoito final uma padronização na coloração do produto final e a gente entende que tem um baixo custo de manutenção também. Para esse conceito desse forno convectivo compact, a gente tem dois módulos, duas potências de módulos que a gente chama, uma de 150 kWh, outra de 300 kWh, depende da sua aplicação, depende da sua carga térmica, depende do conceito que é o projeto em si. Então, a gente tem porta de inspeção, um por cada zona de assamento. A gente tem porta de limpezas a cada 2 metros também, para ter o acesso à limpeza e olhar o que está acontecendo dentro do forno.
E esse forno aqui promove um módulo de fácil extensão. Se você quiser crescer o forno posteriormente, esse processo é muito fácil. A gente vai adicionando esses módulos aqui para crescer o forno e crescer a produção da fábrica, tá? Isso é muito comum. E, em resumo, né, a gente lançou esse portfólio Smart Line, né, e eu queria deixar alguns pontos aqui para vocês, né, por quê? Então, primeiro aqui a gente tem uma competitividade no mercado. Então, a Biller entende que com esse portfólio a gente vai ter uma competitividade muito grande, vai entrar com muita força no mercado, atendendo o que o mercado vem pedindo há anos, tá? Então, um dos principais objetivos aqui, né? A gente listou 3 aqui. A questão da economia energética, né? E a redução de CO2. Então, a Biller trabalha muito focado nessa emissão de CO2, né? E nossos clientes também estão muito nesse caminho. Então, a gente consegue fornecer linhas e soluções com baixa emissão de CO2, muito controlado e muito eficaz, né? E a redução de desperdício e custo de produção. Então, a gente entende que tendo uma linha balanceada, né, uma linha standard bem controlada, o nosso cliente final tem uma redução de desperdício e o custo de produção bem baixo, né? E com isso a gente consegue suportar, nós conseguimos ajudar nossos clientes, né, fornecendo soluções né, com um novo portfólio desse conceito Smart Line, e clientes aqui do Brasil e da América do Sul, né, desde o nosso time aqui do Brasil. Então, deixo aqui para vocês, né, o nosso contato do nosso time da Biller. Vocês, né, alguns clientes têm os contatos diretos, e aqui tem o meu contato também. Se tiver alguma dúvida, tiver alguma consulta, fico à disposição para atender vocês aí. Um abraço a todos. A gente se vê daqui a pouco, pessoal. Até mais. Muito obrigada, Murilo, por sua apresentação. A gente se vê daqui a pouquinho mesmo. E agora eu vou chamar o nosso moderador, Rafael Girachek. Por favor, Rafael. Obrigado, Sônia. Muito obrigado, Murilo, pela interessante apresentação. Dando sequência à nossa programação, receberemos a Global Food. O tema em destaque será o uso de enzimas no desenvolvimento de produtos, apresentado por Josiane Oliveira, coordenadora de aplicação da Global Food. Bom dia, Josiane. Bom dia a todos. Obrigada, Rafael, obrigada, Abimap, pelo convite, né, para a gente compartilhar um pouco dos últimos produtos que a gente tem testado no último ano. Eu vou aqui compartilhar a tela, só um minutinho. Já está aparecendo para vocês? Ó, Sim, já está em modo apresentação e tudo. tá, só tenho que voltar para o início. Bom, então, assim, eu vou fazer uma breve apresentação aqui da Global Food, né? A Global Food é uma empresa que já está há quase 40 anos atuando no mercado de alimentos, com soluções e inovações para esse mercado, né? Nós temos diferentes áreas, eu estou aqui representando a que nós chamamos de derivados de trigo, mas nós também atuamos com ingredientes para carne, derivados, para cerveja, para lácteos, queijos, soluções culinárias e sorvetes, tá? Então, atuamos no Brasil todo, né? Trazendo soluções junto com os clientes, de acordo com as tendências e com a necessidade de cada um, tá? Em trigo, nós atuamos desde o moinho de trigo, né, fornecendo ingredientes para corrigir farinha, para as pré-misturas, até as indústrias de pães, massas, biscoitos, bolos, pães congelados, né, sempre trabalhando junto com o cliente, achando ingredientes e sistemas customizados que atendam melhor a demanda de cada um, tá? Entrando propriamente no tema da minha palestra, né, que é o uso de enzimas no desenvolvimento de produtos, a indústria de enzimas é uma indústria que está em constante evolução, né, em constante desenvolvimento.
Para quem já trabalha há algum tempo no mercado, sabe que as enzimas que nós utilizamos hoje, elas são infinitamente superiores em performance às enzimas que nós usávamos há 10, 20 anos atrás, né? Então, sempre, mesmo sendo a mesma enzima, ela sempre está se aperfeiçoando e entregando algo a mais. Josiane, está fechado o seu microfone. Tá, já voltei aqui, desculpa que eu não estava conseguindo mudar o slide. Mas o uso de enzima, na verdade, ele vem facilitar os nossos processos, né? Voltei. Só um minutinho, deixa eu só. Agora eu acho que vai. Então, as enzimas são biocatalisadores que, na verdade, elas aceleram as reações químicas de uma maneira eficiente e específica, né? Então, a gente poder usar a ajuda das enzimas, elas facilitam as reações, elas tornam o nosso caminho um pouco mais fácil, né? Hoje, na indústria, a gente sempre precisa cada vez de processos mais rápidos, né? E uma eficiência melhor, e garantindo, no final, um produto com a mesma qualidade com que ele fosse feito de uma maneira um pouco mais trabalhosa. E as enzimas nos ajudam muito nisso, né? Esse é o principal objetivo delas, tá? Os principais benefícios do uso das enzimas, o primeiro, são coadjuvantes de tecnologia, né? Ou seja, elas não precisam ser declaradas no rótulo. Então, assim, essas tendências que a gente vê, que outros colegas já apresentaram hoje em outras oportunidades, o mercado busca isso, né? O consumidor busca isso. Ele busca comprar um produto onde ele vai ler o rótulo e vai ter menos ingredientes, né, na descrição. E mais do que menos ingredientes, ele quer também ter ingredientes que ele conheça. E quando aparecem alguns nomes assim, né, que são desconhecidos para ele, isso causa uma certa. Ele vai buscar aquele que tenha menos disso, né? E as enzimas nos ajudam nesse sentido, né? Elas são coadjuvantes de tecnologia, porque são inativadas no processo, então elas não deixam resíduo. Eu não preciso declarar, não alteram sabor, nem aroma, nem nada, são extremamente seguras, né? Elas possuem especificidade, vai atuar no alvo específico, então, se eu tenho uma enzima, uma amilase que eu estou fazendo um efeito no amido, ela não vai ter atuação em nenhum outro componente da minha receita ou da minha farinha, dando uma segurança maior nos processos, né? E elas podem substituir total ou parcialmente produtos químicos, né? Muitas vezes a gente trabalha na sinergia entre eles, e quando é uma demanda para a gente retirar o produto químico com essa tendência de limpar o rótulo, hoje nós temos muitas alternativas que podem fazer isso, tá? Eu vou falar de três complexos que a gente vem testado muito no último ano, que um para a linha de pães, que é o que para garantir maior maciez, para bolos, para maciez e um substituto parcial de ovo, tá? E para biscoito, que é uma demanda cada vez mais crescente das indústrias, que é para substituir o metabisulfito, tá? Então, entrando no complexo de maciez, o que a gente precisa garantir, né? O shelf life dos pães, eles estão cada vez aumentando mais, né? Até para facilitar a logística, o transporte, não ter aquela questão das indústrias ter que ficar recolhendo produto vencido e tudo, né? Mas não adianta ao final lá de 30, 40, 60 dias
eu ter um pão que eu não tenha nenhum crescimento de bolor e nada ali, mas aquele pão não esteja macio, não esteja com uma textura boa, não esteja com um sabor bom, né? Já tem aquele aspecto de velho. Eu preciso garantir esse frescor por mais tempo, né? Então, no processo da panificação, eu tenho ali a gelatinização do amido, aonde os grânulos de amido vão se abrir, vão absorver a água, vão inchar, né, com o aquecimento, e eu vou ter todas as reações ocorrendo nesse momento. Depois que eu fiz, eu assei o pão, eu embalei o pão. No processo de estocagem, ele começa naturalmente a sofrer a retrogradação, que é o quê? Que é o amido tentando voltar para a sua forma original. Ele começa a se fechar e aquela água que estava ali dentro vai ser expulsa, né? Fazendo com que o pão resseque, com que ele fique mais duro, né? Com aspecto de velho. E é isso que a gente precisa evitar, né? A gente precisa evitar essa perda de água para eu garantir esse frescor até o final do shelf life, né? O que eu tenho hoje para me ajudar a manter esse frescor, né? Hoje nós temos um monodigliceridio, que é um produto químico, e nós temos as enzimas, tá? O amido, ele é composto por dois tipos de estruturas. Uma que é a amilose, que é 25%, uma estrutura linear, e 75% é a amilopectina, que é uma estrutura ramificada, né? O mono, ele atua muito na amilose, fazendo um complexo com aquela estrutura linear, e daí evitando que essa estrutura retrograde, quer dizer, evitando que ela se feche e que ela expulse a água, tá? As enzimas de maciez, elas atuam muito na amilopectina. No momento ali que eu vou abrir essa estrutura, né, que eu vou ter a gelatinização, ela vai quebrar em alguns pontos e aí evitar que ela se feche, tá? Eu gosto sempre de fazer aquela analogia com o guarda-chuva, né? A amilopectina é como se, na hora da gelatinização, é como se eu abrisse o guarda-chuva e depois eu quebrasse as hastes desse guarda-chuva e no momento que eu vou fechar, eu não consigo. Então, ele continua aberto, evitando a retrogradação e evitando essa perda de umidade. Então, eu vou garantir no pão um frescor, uma umidade, uma maciez por muito mais tempo, né? Lembrando que esses complexos de maciez, eles têm dois caminhos, né? Um que é muito da maciez, da resiliência, que é aquela característica que você vai ter de apertar o pão e ele voltar, dobrar as fatias e ela retornar, que é muito importante nos processos de transporte desse pão e de estocagem, né? E a gente também tem outra frente atuando muito na umidade, que é garantir mais aquela umidade, os pães um pouco com uma certa gomosidade um pouco maior, que em alguns tipos de produto isso é muito desejado, tá? Aqui eu cito alguns exemplos de aplicação, né? Então, eu tenho um controle, um teste, onde eu consigo dobrar a fatia e ela tem uma resiliência melhor, ela não se quebra, ela não se rasga com tanta facilidade, tá? Um outro modelo de aplicação seria naqueles pães tipo tortillas, que eu também preciso garantir essa flexibilidade, essa maleabilidade, né? Normalmente a gente vai enrolar como um crepe ou como uma panqueca, mas a gente não quer que ela fique se quebrando, né? E esses complexos dessas enzimas ajudam muito nesse sentido, tá? Outro ponto que eu queria ressaltar nesses complexos de maciez é que, assim, esses enzimas teve uma grande evolução nos últimos anos, porque quando nós começamos a usar, elas tinham certas restrições para receitas com alto teor de açúcar, porque o açúcar inibia a ação dessas enzimas, tá? Hoje não, hoje você pode ter receitas com alto teor de açúcar que a enzima vai ter a mesma eficiência, tá? Podem ser utilizadas também em casos, né, que específicos em pães sem glúten, tá? Uma outra linha que eu vou falar são dos complexos enzimáticos para bolo, tá? O bolo também, a gente tem primeiro, garantir a maciez. Então, nós temos enzimas, né, que são preparações à base de lipase, que atuam em conjunto com a gordura da farinha, da receita, garantindo um poder emulsificante maior e garantindo uma maciez prolongada, né? Melhora o frescor, melhora a maciez, consequentemente, a vida de prateleira desses bolos, tá? E diminui o esfarelamento. Então, na hora do corte, a gente percebe muito nos testes que a gente faz na nossa planta,
nota em clientes que os pães, os bolos, eles ficam com um miolo mais uniforme e esfarela menos no corte, certo? Uma outra linha para bolo seria na substituição de ovos, tá? Lembrando que para substituição de ovos sempre é uma substituição parcial, porque o substrato onde essas enzimas vai atuar é exatamente na gema do ovo, tá? Então ela pega as lecitinas da gema do ovo, transforma em lisolecitinas que tem um poder emulsificante maior, e aí eu vou conseguir um resultado igual, mas com menos ovo. Ovo, muitas vezes, ele é o vilão das receitas na questão de custo, né? Ele flutua muito, mas nos últimos tempos a gente sempre está vendo um aumento no preço dos ovos, então a gente conseguir reduzir isso é garantir uma receita um pouco mais barata. E custo é uma coisa que sempre todo mundo tá atrás, né, para ter produtos mais competitivos no mercado, tá? Aqui um outro exemplo de aplicação no pão de ló, né, com uma substituição aqui de 30% do ovo na receita, tá? A dosagem é feita em cima do ovo da receita original, então não é sobre a receita total, nem sobre a farinha, são dosagens pequenas, tá? A redução de até 30% do ovo, dependendo da receita utilizada. Então, assim, a gente tem testes que a gente consegue reduzir menos de 30, 10, 20, tem testes que conseguem um pouquinho mais, isso tudo dependendo da receita e do processo. A redução vai variar em 5 a 20% de redução de custo, dependendo do quanto eu tiro de ovo e do quanto está o preço do ovo naquele momento, né? E ele potencializa o efeito emulsificante, tá? Lembrando também que quando a gente fala nesses complexos para substituir ovo, a gente sempre ressalta a substituição, porque é um ganho, é uma manutenção de qualidade, e às vezes até um ganho com uma redução de custo, mas ele também pode vir agregando e apenas dando uma melhoria no produto, né? Ele vai garantir uma eficiência, uma emulsão melhor nos bolos, sem precisar adicionar um emulsificante químico. Quando você vai entrar com outro emulsificante químico, às vezes você precisa mexer no teu rótulo, e no caso de uma enzima, não, né? Como a gente falou lá no início, ela é coadjuvante de tecnologia, então isso não vai ter nenhum problema, tá? Por último, a gente vai falar um pouquinho dos complexos para substituição de metabisulfito, tá? É uma demanda cada vez mais crescente. O metabisulfito é um redutor com uma eficiência muito boa, mas ele tem limite de dosagem, né? Então, assim, para a gente entender, o metabisulfito ele é um redutor e ele faz aquela reação de redução, né? Eu tenho as pontes de sulfeto, as ligações de sulfeto, e eu vou transformar nessas pontes de hidrogênio, que são ligações mais fáceis de romper, e eu vou conferir uma extensibilidade maior, né? Dentro das enzimas, a gente tem a protease, que pode ser utilizada de uma maneira muito mais efetiva, porque a protease, ela quebra as ligações peptídicas, tá? Então, aonde ela encontrar uma ligação de um peptídeo com outro, ela vai quebrar, ela vai reduzir muito drasticamente essa força, tá? Lembrando que a gente tem vários tipos de proteases, umas que são mais drásticas e quebram em qualquer ponto, qualquer ligação peptídica que ela encontra, ela quebra. Nós temos proteases mais brandas, que vão quebrar em pontos específicos, por exemplo, quando encontra arginina e lisina ou algum outro grupamento de aminoácido, e aí eu tenho um efeito mais brando no processo, tá? E nós temos também um outro componente na farinha que atrapalha um pouco. Tem alguém com o áudio ligado? Se puder desligar, por favor. Que atrapalha um pouco o desenvolvimento do glúten, né? Que são as pentosanas, o que a gente chama dos PNAs, que são os polissacarídeos não amiláceos. Eles funcionam como uma corrente no glúten, é como uma amarração, né? Como se ele estivesse prendendo. A hora que eu tenho uma enzima ali que eu quebro essa corrente, o meu glúten expande com mais facilidade, conferindo uma maior extensibilidade nas massas também, tá? Então, assim, a combinação das enzimas vai ajudar essa substituição do metabisulfito, que pode ser parcial, às vezes, né, só para chegar e atender uma legislação, e a gente pode também trabalhar na substituição total, tá?
Para finalizar aqui, eu só vou mostrar para vocês rapidamente 3 videozinhos para a gente entender o efeito desses produtos um pouco mais na prática, né? Aqui eu tenho uma farinha pura, eu vou ligar o vídeo, vocês vão ver a viscosidade dessa farinha. Depois, uma farinha com adição de metabisulfito. E, por último, uma farinha com adição desse complexo de enzimas, tá? Então, só um minutinho. O primeiro aqui eu tenho a farinha, né? Que ela começa a escoar de uma maneira, a farinha mais viscosa, com uma certa dificuldade, tá? Em seguida eu tenho a do metabisulfito, e aí aquela mistura, né, de água e farinha, ela consegue escoar com muito mais facilidade. E por último, eu tenho com complexo de enzimas, que aí eu consigo garantir um escoamento muito melhor. Só para vocês entenderem um pouquinho mais na prática como que essas enzimas funcionam, tá? Era isso que eu queria apresentar para vocês. Aqui tá, a Global Food está nas redes sociais, aqui está meu contato. Agradeço a oportunidade para a gente falar um pouco sobre essas soluções. Muito obrigada, Josiane. Então, encerramos as apresentações de hoje. A nossa mesa redonda está oficialmente aberta e vamos dar início aos debates. Nós recebemos questionamentos que vamos passar agora aos palestrantes para que possam responder. Então, dando início, chamo agora o nosso mediador, Tiago Mata, para iniciar com a primeira pergunta. Por favor, Tiago. Pessoal, bom dia. Vamos lá, abrindo aqui a mesa de discussão. Tem uma pergunta para o Marcos, da Beckhoff. Como as soluções de automação da Beckhoff contribuem para a redução de desperdício e aumento da produtividade na indústria de alimentos e bebidas? Então, o nosso diferencial é justamente uma automação de alto desempenho. E essa automação de alto desempenho, ela permite que a gente acompanhe as variáveis do processo de uma forma muito mais eficiente. No caso nosso aqui no Brasil, a gente tem contribuído muito para o final de linha dos produtos alimentícios. Então, você tem toda aquela etapa de mistura de massa e componentes para fazer o seu produto, como foi apresentado aqui. Aí você tem o preparo, geralmente o produto passa por um forno, quando é um pão, um biscoito, alguma coisa assim. E lá na ponta, depois de você ter gasto matéria-prima, energia, não sei o quê, às vezes os produtos caem do sistema de transporte e você perde um monte de produto. Então, essa automação de alto desempenho tem zerado essas perdas, tem feito com que essas perdas desapareçam. E é o ponto onde a perda é muito mais significativa, porque você já gastou matéria-prima para fazer seu produto, já gastou energia elétrica para assar esse produto, ou gás ou alguma coisa, já gastou energia elétrica para transportar esse produto, e chega lá na ponta, você perde. Então, nesse sentido, a Beckhoff tem colaborado bastante, produzindo máquinas, principalmente para o final de linha, com maior produtividade, menor espaço físico e reduzindo ou zerando a perda mesmo de produtos, né? Tá joia, obrigado. Rafael, o seu microfone estava fechado. Joia. Muito obrigado, Marcos. Já emendando na pergunta, tem uma pergunta que pergunta se você poderia citar cases de aplicações com XTS ou outras tecnologias que trouxeram ganhos de produtividade para fabricantes no setor. Ah, legal. O XTS é aquele sistema de transporte linear que a gente viu. Ele tem ajudado muito o pessoal da indústria alimentícia, mais uma vez no final de linha, da seguinte maneira. Primeiro, reduzindo perdas, ele tem sido um componente importante nisso, e dando uma flexibilidade muito grande na variação do tipo de embalagem. Então, você pode ter uma combinação muito grande de embalagens, agrupando produtos, fazendo multipack, com um setup muito simples, um setup através de uma IHM, sem nenhuma interação na mecânica da máquina. Então, a gente tem aplicações em indústria de lamen, indústria de biscoito, indústrias de polpa de fruta congelada, todas elas com máquinas com esse dispositivo e tendo essa flexibilidade.
Então, a gente pode dizer que a gente mata um coelho com uma cenourada só, né? Então, você tem uma redução do desperdício, tem uma eliminação do desperdício e uma flexibilidade lá na ponta, porque o que eu achei interessante aqui da palestra é um monte de componentes e uma porção de matéria-prima usada no preparo das massas e dos produtos, e isso representa um custo, e seria uma dó você perder isso lá no final da linha, né? Então, é isso que a gente tem feito com o XTS, reduzindo ou eliminando essa perda e dando essa flexibilidade de embalagem, ou seja, o pessoal de marketing das empresas bola as embalagens e a máquina consegue atender a essa demanda de novas embalagens e novos agrupamentos de uma forma muito simples, sem ter que você reinvestir e gastar numa mesma máquina que você já tem lá disponível. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Marcos. Vamos aqui para a próxima pergunta. Vamos falar agora com o Wellington da Lessafre. O Baker Bonus, você tem uma ideia de custo por quilo? Então, eu não tenho, mas como respondendo a pergunta do Jadir, né, eu falei que eu vou solicitar para a área comercial entrar em contato com ele para passar todos os detalhes, questão de custo, tá? Tá legal, Wellington, obrigado. Por nada. Obrigado. Foi feita também uma pergunta, Wellington, qual que é o princípio ativo? Princípio ativo, ele é uma levedura inativa, né, com uma rotulagem que entra como um ingrediente. Não é um aditivo, né, onde pode substituir a L-cisteína, que é um aditivo químico, né, o Baker's Bonus é um ingrediente natural e que pode ser deixar na embalagem, né, como um rótulo limpo, né, então vamos entrar na parte do Clean Label, né, um produto pode estar utilizando como produto Clean Label. Obrigado. Obrigado, Wellington. Na verdade, a próxima pergunta você já acabou respondendo, né? Se poderia substituir a L-cisteína. Então, vou passar aqui para o Rafael fazer a próxima pergunta. Obrigado. A pergunta próxima é para a Paola da Corbion. Como a Corbion pode apoiar para o equilíbrio da eficiência operacional no uso de suas soluções? Tá bom, obrigada, Rafael. Bom, nesse caso, aqui a gente conta com o departamento de P&D e aplicações que vai à frente junto com o nosso time de Technical Service no lançamento. E além disso, a gente tem aqui no nosso time comercial especialistas em indústrias que têm muita experiência, mais de 20 anos na indústria de panificação, e eles nos auxiliam no processo. Então, vai o time da fórmula e o time do processo. E a gente sempre leva conosco ferramentas. Então, por exemplo, a gente leva um traçador para ver as temperaturas e as zonas do forno, como que tá e como que a gente pode ajustar, porque nós sabemos quais as enzimas que estamos utilizando dentro das nossas soluções e eu preciso entender exatamente se o forno ele tá ok e se a gente vai conseguir aí, a melhor eficiência da solução também. Então a gente vai tanto com o time, né, o Technical Service, P&D aplicações e também levando nossas ferramentas aí para nossos clientes. Obrigado, Paola. Uhum. Outra pergunta aqui para você, né? Pensando em bolos, né? Quais são as soluções Clean Label que a Corbion tem? Tá. O bolo, então, eu sempre brinco que a gente tem que mudar o chip da cabeça do pão, né? Então, a gente está falando ali de um sistema coloidal, de um batido, fermentação química. Então, nesse caso, a gente tem um substituto de emulsificante,
tá? Então a gente consegue aí estar tirando o emulsificante no bolo, a gente sabe que não é só aerante, ele vem com as 3 funções, né? É um emulsificante misto que vai trazer a aeração, vai trazer a estrutura, vai trazer a maciez, então a gente consegue, através de enzimas e proteínas vegetais, estar trazendo essa mesma característica para um bolo, pensando na parte de emulsificante, e também, além das enzimas de maciez, que isso já são de linha, isso depende muito se eu estou trabalhando com mini bolo ou com um pedaço, com tamanho de bolo maior. A gente sabe que tem a temperatura no produto e a janela de ação enzimática é diferente, então a gente tem que trabalhar com diferentes tipos, né, nesse caso, e também para a redução dos ovos, né, que a minha colega Josiane falou, nós também temos já uma linha que já foi lançada até nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente já atingiu até aí 30%, né, Brasil e América Latina, México, 30% de redução aí com uma solução também da linha Pristine. Tá bom, Tiago? Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Nada. A próxima pergunta é para o Murilo, da Bühler. É possível acoplar uma cobrideira para chocolate após a Smart Line? É uma ótima pergunta. É possível sim, né? Depois dessa linha Smart Line a gente costuma colocar um sistema de resfriamento, né? Para resfriar o biscoito, né, resfriar o produto, e após isso a gente coloca assim uma cobrideira de chocolate, tá? A linha Smart Line é um forno, né? Que a gente costuma já tem aplicações para isso, né? E a gente só precisa calcular a carga térmica, né? Para entender qual que é o resfriamento necessário, e após isso a gente consegue sim colocar uma cobrideira. Tá joia? Obrigado. Obrigado, Murilo. Outra pergunta também para você, tá? Para esses novos queimadores e controladores, né? Quem daria o suporte aqui no Brasil, né? E como seria esse suporte? Ah, legal. A gente tem esses queimadores, né? Os controladores são da ESA, um fabricante italiano. E tem aqui, o primeiro suporte é do time de serviços aqui da Bühler de Curitiba. Então a gente tem um time aqui disposto, né, treinado para dar esse suporte. E também em São Paulo tem uma empresa chamada CPGás, que é o representante oficial da ESA. Então lá eles têm itens em estoque, eles têm um suporte técnico também de garantia. Então, eles dão esse suporte desde de São Paulo. Então, a gente tem o time daqui de Curitiba e o time de São Paulo suportando. Obrigado. Obrigado, Murilo. Muito obrigado. Próxima pergunta para a Global Food. Com a redução de ovo, é necessário algum ajuste na receita ou processo? Precisa sim, porque se você tira o ovo, você vai ter que fazer o ajuste ali dos sólidos e dos líquidos, tá? Para ter uma maior eficiência e para você não mudar a consistência do teu bolo, né? Porque aí às vezes você perde um pouco a característica do teu produto original. Então você precisa fazer esse ajuste quando você coloca a enzima e faz a redução do ovo. Obrigado, José. Josiane, outra para você. Tá? É possível substituir totalmente o metabisulfito? A gente consegue, tá? Pode partir para uma substituição parcial ou total, mas a gente sempre precisa entender que a enzima ela tem especificidade, né? Ela tem condição de pH, de temperatura. Então a gente tem que entender um pouco o processo para entender qual complexo vai te ajudar melhor para que você consiga substituir tudo, tá? A enzima ela demanda um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de tempo, né? Ela impõe mais condições para ela atuar, por exemplo, do que um produto químico. Mas aí depois que você entendeu, a eficiência que ela dá é muito positiva. Obrigado. Muito obrigado. Surgiu mais uma dúvida para a Beckhoff. Marcos, a inteligência artificial em processos e máquinas alimentícias ainda é uma promessa ou já é uma realidade? É uma realidade, né? Porque os PCs hoje, eles conseguem ter processadores muito poderosos, né? Principalmente as GPUs e as placas aí daquele fornecedor, a NVIDIA, tem permitido isso. E a gente tem aplicado isso em várias máquinas e vários processos
com machine learning ou mesmo redes neurais um pouco mais complexas, né? Temos exemplos aí, por enquanto ainda não na indústria alimentícia, mas na indústria de produção de componentes eletrônicos, onde a máquina ela é capaz de produzir o componente e, ao mesmo tempo, analisar a qualidade desse componente com base numa coleção de fotos e um modelo treinado em SVM do MATLAB, né? Então, a inteligência artificial já é uma realidade, e uma realidade, assim, a um custo extremamente acessível, né? Então, existe essa possibilidade de melhora de processos. A gente fez um estudo inicial parecido com esse do capacitor para uma indústria de biscoito, uma esteira enorme de biscoito saindo do forno, eles queriam ter amostragem de qualidade desses biscoitos dentro de um modelo também treinado para machine learning. Então, isso também já é uma realidade, na verdade, né? Eu acho que o interessante é que essa tecnologia do PC, a gente está trazendo para o mercado de automação o que já é uma realidade, que é o estado da arte das coisas acontecendo em outros segmentos, e nós estamos trazendo isso para a automação de máquinas e processos, né? Muito interessante, obrigado. Obrigada, Marcos. Bom, todas as perguntas foram respondidas, as perguntas feitas. Então, estamos chegando ao final do terceiro encontro, Quintas de Soluções Tecnológicas. Para avisá-los, teremos mais um na próxima quinta-feira. É só vocês acessarem nossa inscrição ali, quem não fez inscrição ainda, e participar conosco. Muito obrigada por estarem essa manhã inteira aqui com a gente. Quem é associado da BIMAP, a apresentação e o vídeo vai estar no portal do associado. Quem não é associado à BIMAP vai estar no YouTube, a BIMAP Brasil. Gostaria de agradecer muito os palestrantes com seus conhecimentos e informações, de inovações, e os mediadores, né, que contribuíram muito aqui para a gente poder desenvolver essa manhã aqui ótima, né, com várias soluções. Gostaria de agradecer ao meu time, a Kathleen e ao Gustavo, da G20, e agora gostaria de chamar os mediadores, por favor, Rafael Girachek e Thiago Mata, para as considerações finais. Muito obrigado, pessoal. Fica à vontade, Rafael, vai lá. Desculpa. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Sônia, Kathleen e ao Gustavo pela toda a organização. Acho que foi muito, muito bacana. Agradecimento à BIMAP também por promover esse evento, que é a aproximação da indústria com os fornecedores de tecnologia, ingredientes e equipamentos. Eu venho pessoalmente de um histórico de equipamentos e hoje eu estou, por assim dizer, do outro lado da mesa, então é muito rica essa troca de ideias. Então, gostaria também especialmente de agradecer a todos os participantes, principalmente pelas discussões, foi muito interessante, para mim foi realmente muito rico. Então, agradeço a todos aí nessa véspera de feriado por terem participado. Uma ótima Páscoa a todo mundo. Obrigado. Bom dia. Também agradeço aí a BIMAP pelo convite. Está representando aqui a J. Macedo, também meu time está aqui também participando, vários colegas. Muito bacana a iniciativa, parabéns aí a Sônia, ao time todo. Aproveito para parabenizar também as empresas que estiveram aqui, né? Conheço muitos deles também, muito bacana essa troca de conhecimento, essa troca de informação. A gente está sempre aí numa mudança, né, constante de hábitos e tecnologias, legislações, enfim, né? Então é sempre boa essa troca. Mais uma vez agradeço aí o convite, parabéns a todos, espero, né, que estaremos juntos aí na semana que vem, quinta-feira de novo, e nas próximas, tá? Vamos aguardar aqui ansiosos os próximos eventos aí das quintas tecnológicas, ou sextas, ou enfim. Obrigado, Sônia, e parabéns aí ao time. Muito obrigada, ótimo feriado para todos amanhã e feliz Páscoa, hein? Uma boa tarde. Feliz Páscoa, pessoal. Obrigada. Tchau, Tchau, pessoal. obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.